Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da doutrina espírita, amigos que acompanham a gente aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que eu venho aqui para conversar com vocês, para refletir um pouco sobre os textos do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Nosso capítulo de hoje, para a gente conversar, é o Glória ao Bem, capítulo número 42. Então, Emmanuel, ele seleciona este versículo: glória, porém, e honra a paz a qualquer que obra o bem. É Paulo, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Este texto é muito atual, né? Acho que nunca deixou de ser atual, porque o nosso lado vaidoso ainda, narcisista, muitas vezes só ama aquele que comunga o que a gente prega. Isso em qualquer área da vida da gente, pode ser profissional, partido político, religião, enfim, e até dentro da família, muitas vezes, pais ou filhos que não aceitam opiniões e pensamentos e posturas diferentes das suas, deixam muitas vezes de ver o bem que pode estar carregado, intrínseco dentro daquela criatura. O bem vem de Deus e ele é expresso através dos corações que se ligam a Deus. Independente do que pensam, de que credo comungam, de que pensamentos comungam, a gente vive num mundo polarizado, onde é o bem contra o mal, é a direita contra a esquerda, é a religião tal contra a religião tal, é só a forma como eu penso é que está correta, a forma como eu interpreto é a que está mais correta, mais próxima dos ensinamentos de Jesus, se a gente for falar em questão de religiosa, mesmo dentro das próprias religiões. Quanta vaidade, não é, meus irmãos? Quantos se melindram ainda porque a sua ideia não foi ainda mais aceita, porque a opinião de algum irmão tentou corrigir, talvez, ou mesmo se posicionar, né, diante de uma situação e aquela pessoa se sentiu atingida, o que muitas vezes não foi nem endereçado a ela. Deixemos de ser narcisistas, né? De amar o outro porque nos espelhamos, porque nos enxergamos no outro a nós mesmos.
Nós não somos donos da verdade. A nossa crença de qualquer área que seja não é a verdade absoluta. Deus nunca nos concedeu acesso à verdade absoluta. Como diz o Emmanuel, a verdade é um espelho cheio de caquinhos, em que cada um teve acesso a um desses caquinhos. Só Deus tem essa verdade absoluta junto dele, que nós não temos acesso, né? Então, que tenhamos nós a vontade de ver, olhos de ver, ouvidos de ouvir, quando a gente olhar para um irmão, mesmo que ele comungue de forma diferente opiniões nossas, que a gente possa encontrar ali o bem, ou ao menos procurar o bem ali, para poder estimular mais, poder promover mais, trazer para fora aquele novo olhar de mundo, aquela nova visão de mundo, para que as coisas consigam ter uma uniformidade maior em relação ao que o Pai espera de nós, que é a prática do bem. A prática do bem começa pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, atravessa as nossas palavras, se concretizam através das nossas ações, mas também elas se solidificam com outros que estejam junto conosco. Nem Jesus disse que ele era bom. Ele disse que bom porque eu, bom é o meu Pai. Que a gente tenha consciência plena de quem nós somos. Como Chico dizia, que ele era um cisco de Deus. Nós não conseguimos ter esse olhar tão amplo, mesmo que seja ainda um olhar espiritual tão amplo, a ponto de dizer que só o que a gente pensa é o que é correto. Tenhamos ouvidos de ouvir, treinemos a escutatória, no lugar de colocar tanto em voga a oratória, treinemos nossos ouvidos à escutatória, para que a gente possa perceber em cada irmão que cruzar o nosso caminho o bem que carrega nele vindo do nosso Pai. Tudo tem um lado bom, todos têm o seu lado bom, mesmo muitas vezes as situações que nos acontecem na vida têm um lado bom. Construamos juntos como se fosse uma colcha de retalhos, com todas as visões que a humanidade pode ter sobre o mesmo ponto de vista, sobre pontos de vista diferentes, mas que nós podemos somar, para que a gente possa olhar como num caleidoscópio, que a gente possa ver várias formas dentro do mesmo assunto, ou de assuntos diferentes, mas a gente precisa comungar o bem que vem de Deus. Então fico por aqui mais nesse vídeo, espero que vocês deixem seus comentários aqui conosco, e se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha pra gente, um like, e compartilhem com os irmãos das suas jornadas, ainda mais que a gente precisa cada vez mais aumentar a corrente do bem. Fiquem todos com Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site